Oi, meus futuros colegas e servidores. Nós vamos começar aqui, o nosso curso completo, tá? Mas antes eu queria que nós fizéssemos alguns ajustes no método de estudo, que nós vamos conduzir aqui. Então, assim, é importante para vocês assistirem essas aulas que vocês tenham sempre à mão a Constituição Federal, a Lei 8.212 de 91, que é a Lei Orgânica da Seguridade, e vocês tenham também o Regulamento da Previdência Social, porque vocês vão perceber no decorrer do curso que nós continuamente vamos estar citando esses dispositivos, sejam da Constituição, da Lei 8.212 ou do Regulamento da Previdência Social. Então, mantenha esse material à mão. No site já temos uma nota de aula que corresponde, à nota das primeiras aulas, tá certo? Que fala de Previdência e Seguridade Social. Então, vai ajudar também vocês a acompanhar as nossas explicações de hoje, de acordo? Tá? Eu adoro responder dúvida, portanto, aqueles que tiverem qualquer dúvida, mandem e-mails, que já mandaram, continuem mandando, que na medida em que eu tenha condição eu vou respondendo, tá certo? Então vamos nós. A primeira coisa que nós temos que conversar aqui é o seguinte: nos editais onde a matéria direito previdenciário é exigida, sempre que você olha o edital, você sente assim um certo desconforto, porque ele começa assim: Seguridade Social, conceito, organização e princípios da Seguridade. Depois entra em financiamento da Seguridade. E você fica pensando, por que Seguridade e não Previdência? Será que Seguridade e Previdência Social são sinônimos, não é? Não é assim, tá? Vejam, Previdência tem como sinônimo seguro social, de acordo? Mas não é sinônimo de Seguridade Social. A Seguridade, ela é o conjunto maior, no qual se insere a Previdência Social. Então, esse é um primeiro ajuste que nós temos que fazer. Seguridade é gênero do qual Previdência Social é uma das espécies, tá certo? Então, vejam vocês. Nós vamos tentar aqui primeiro, delimitar a Previdência no que ela se propõe dentro do contexto da proteção social e depois vamos apresentar o conceito da Seguridade. Então, seria assim, um ensaio de um conceito de Previdência. Nós vamos tentar dar assim, as características dessa forma de proteção social e em seguida nós vamos também conversar sobre este conceito que está aí no edital, que é o da Seguridade. Então, vejam só. Me acompanha aqui que eu vou mostrar para vocês, um primeiro conceito. Ele vale como uma primeira aproximação para a Previdência Social. A Previdência Social ela é técnica de proteção social de natureza contraprestacional ou contributiva, cujo objetivo predominante, mas não único, é prover renda de substituição ao trabalhador ou à sua família quando este trabalhador, diante de contingências sociais ou riscos sociais legalmente previstos, não for capaz de obter essa renda do trabalho. Então vamos conversar, criticando até esse conceito, que nós vamos ter mais informações importantes para entender a Previdência. Então vamos lá. Olha só. Proteção social diante de riscos sociais. O que seriam esses riscos ou contingências sociais que vão determinar ações por parte da sociedade, do poder público, no sentido de proteger aquele indivíduo? O risco social diz respeito a uma situação de infortúnio absolutamente usual, comum na vida das pessoas. Risco social pode ser a doença que incapacite para o trabalho, Então o indivíduo vai se ver impedido de auferir a renda pelo trabalho e ele então vai ter, no caso aí da Previdência Social, uma renda de substituição sob a forma de auxílio-doença. Agora, se essa doença for tão grave, que se torne uma invalidez para o trabalho, uma incapacidade permanente, a Previdência vai proporcionar a esse indivíduo o pagamento de uma aposentadoria por invalidez. No caso de desemprego involuntário, entra
tá? No local onde estava aquela renda, no lugar da renda, o seguro-desemprego. Então, a ideia é, diante de uma situação que pode acontecer na vida de qualquer um, doença, tá? Causada por um acidente ou por outros, né, fatores, invalidez, desemprego involuntário, a morte do trabalhador, da sua família, tá? O direito de receber a pensão por morte, de acordo? Então, a ideia é que nessas situações de infortúnio, tá? Comuns à vida de todas as pessoas, se assegure direito ao indivíduo, mas no âmbito da Previdência, essa proteção social ela é condicionada por uma exigência. Ela é uma técnica de proteção social contraprestacional ou contributiva. Então, exige-se do indivíduo, para que ele seja protegido, que ele contribua. Dessa forma, ao contribuir, ele vai gerar direitos tanto para ele, que é o segurado, tá? Como para os seus dependentes, tá? São familiares, que a lei prevê especificamente quem são eles, né? E que vão ter direito também à proteção previdenciária. Então, vamos retomar. Previdência visa proporcionar proteção social mediante o aporte de contribuições por parte da clientela protegida dos segurados. Essa clientela contribui e gera para si, né, para o segurado e para seus dependentes, direito ao que a gente chama de prestações previdenciárias, de acordo? As prestações previdenciárias, elas são os benefícios e os serviços. Então, o segurado contribui, o dependente não. Mas o segurado, ao contribuir, ele vai trazer garantias para ele e para a família. De acordo? Então, vamos lá. Técnica de proteção social de natureza contraprestacional, cujo objetivo predominante é prover renda de substituição. Por que essa técnica de proteção social tem como objetivo predominante, mas não único, não é? Proporcionar uma renda de substituição, mas não apenas essa renda. Então, vamos lá. Adoeceu, não pode trabalhar, a Previdência provê o auxílio-doença, não é? Morreu, a família recebe a pensão por morte. Então, nesse contexto, você tem a renda de substituição entrando no lugar do rendimento do trabalho. Agora, existem benefícios que não substituem o salário, são benefícios previdenciários, tais como o salário-família, tá? E o auxílio-acidente. Então, nesses dois casos, salário-família, auxílio-acidente, a ideia não é prover renda de substituição. No caso do salário-família, visa, tá, proteger diante de um outro risco social que diz respeito aos encargos familiares do trabalhador de baixa renda. Então, se paga o salário-família junto com o salário do trabalhador de baixa renda. E no caso do auxílio-acidente, é um benefício de caráter indenizatório, pago tendo em vista uma redução na capacidade de trabalho provocada por sequelas causadas por acidente comum ou acidente de trabalho. Adiante a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho também desses benefícios. Então veja só, proteção social assegura, né, predominantemente renda de substituição, mas não apenas a renda de substituição por conta de outros benefícios como o salário-família e o auxílio-acidente. Além disso, as prestações, que são esses direitos assegurados pela Previdência à clientela, abrangem também os serviços. Então, prestações são benefícios e serviços. Os serviços, eles são, na verdade, a reabilitação profissional e o serviço social. Na lei, tá, se referencia como, né, serviços dentro do grupo das prestações, os dois, reabilitação profissional, serviço social. Já o regulamento, ele entende que o serviço é a reabilitação, tá? No caso do regulamento, o serviço social é apresentado como um meio, tá, para poder orientar o segurado, tá, para que ele tenha acesso a esses direitos previdenciários. Então, o serviço social, no regulamento, ele está apresentado mais como um meio do que uma finalidade previdenciária, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso conceito. Então, vejam, tá? Proteção social, contribuição, renda de substituição, não apenas, para quem? Para o trabalhador
e sua família. Então vamos olhar aqui. É só o trabalhador que contribui para a Previdência Social e dela tem essa garantia, né, de direitos previdenciários, as prestações? Não, tá? A gente tem que aumentar o rol dos protegidos, porque em nome do princípio da universalidade do atendimento e da cobertura, aquelas pessoas que queiram contribuir para a Previdência Social, na medida em que não tem outra proteção previdenciária de caráter obrigatório, poderão fazê-lo. Então vejam só, existem dentre os segurados os obrigatórios e os facultativos. Os segurados obrigatórios são aquelas pessoas que exercem atividade remunerada ou auferem rendimento do seu trabalho e, consequentemente, se filiam obrigatoriamente à Previdência Social. Eu queria que vocês gravassem essa ideia matriz nos seguintes termos. Trabalhou de forma remunerada, filiou, não tem querer. Trabalhou, filiou, não tem querer. A Previdência, ela tem como requisito para ser entendida como tal, tá? Essa filiação de caráter obrigatório. Já no caso de uma dona de casa, de um estudante que não exerce atividade laboral remunerada, eles poderão se filiar à Previdência Social na medida em que queiram. Se inscrevem, passam a fazer suas contribuições, tá? E passam então a se enquadrar na categoria de segurados facultativos, de acordo? Então ali cabe fazer um questionamento, né? Na medida em que não é apenas o trabalhador que vai ser protegido pela Previdência Social, ok? Então vamos só fazer um percurso aqui nesse quadro. Então ali apresentado aquele conceito, né? Uma aproximação, né, do conceito de Previdência Social, é técnica de proteção social, já vimos, exige a contribuição, é técnica de proteção social, mas é contributiva, exige a compulsoriedade do vínculo. Lembrem, trabalhou, filiou, não tem querer. Agora, Previdência Social é sinônimo de Seguro Social. O INSS, ele é o Instituto Nacional de Seguro Social, não de Seguridade, viu? Então, se ocupa de Previdência. Inclusive no site do Ministério da Previdência, o INSS, ele é apresentado como a seguradora do trabalhador brasileiro. Então, eu posso entender que Previdência é seguro de renda. Como o aporte de contribuições vem da sociedade, tá? Em nome do princípio da solidariedade, do todos por um, é uma espécie de seguro social. Agora, seguridade é o gênero, tá? Do qual fazem parte a saúde, a assistência e a previdência social, ok? O que a Previdência oferta, tá? Em nome dessa proteção social? Prestações, que são os benefícios e serviços, de acordo? Quem são os beneficiários da Previdência Social? Segurados e seus dependentes. Os segurados se dividem em obrigatórios e facultativos. O grupo dos segurados obrigatórios tem como característica aquela de que o exercício da atividade remunerada conduz à filiação obrigatória ao regime previdenciário. Trabalhou, filiou, não tem querer. Já os facultativos, a afiliação deles depende da vontade. Então, nós podemos dizer que a afiliação do facultativo é um ato volitivo. Vou só apresentar aqui, no primeiro momento, a clientela da Previdência. É formada de beneficiários, segurados e dependentes, obrigatórios e facultativos, e os obrigatórios se dividem em 5 categorias. Empregado avulso, empregado doméstico, contribuinte individual e segurado especial. Ah, não cai segurado na minha prova nesse primeiro concurso. Vejam, eu preciso saber reconhecer em que categoria eu devo enquadrar um dado trabalhador, porque dependendo do enquadramento é que vai ser definido tanto o direito quanto o dever. Tá? Para eu saber quanto é a contribuição de um empregado, eu preciso primeiro entender se aquele trabalhador é empregado ou não. Ah, e aquele sócio da empresa que tem prolabore, ele está em que categoria? Eu tenho que saber que ele está na categoria de contribuinte individual, de modo a poder, então, traçar quais são, né, tanto os direitos quanto as obrigações em termos das contribuições a serem recolhidas. Então, gente, essa primeira ideia, tá? É para contextualizar vocês no que diz respeito a o que é Previdência, sua clientela,
requisitos para que previdência seja compreendida como tal e também a inserção da previdência no conjunto maior da seguridade. De acordo? Adiante, vamos conversar sobre seguridade social, o conceito de seguridade.